אישנו קדימה לכו נרננה לאדוני נריע לצור אישנו לכו נרננה לאדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתורה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני נקדמה פניו בתורה בזמירות נריע לו. Olá, boa tarde a todos. Shalom, shalom. Estamos iniciando a cerimônia de Ofer Shenishi do Aleph. Estaremos fazendo algumas explicações a respeito, né, para que o pessoal entenda o porquê da cerimônia de Ofer Shenishi. Isso é um costume, geralmente aos 3 anos, do menino judeu fazer o primeiro corte de cabelo. E ao fazer o seu primeiro corte de cabelo aos 3 anos, isso é chamado de ushperim, que deriva da palavra idish, que significa cortar fora. Ou seja, né, fazer o corte do cabelo neste caso. O costume que começou a ser praticado no meio do judaísmo foi a primeira vez mencionado por Sha'ar HaKavod, o Rabin Chaim Vital, que foi um grande aluno notável, cabalista do século XVI, conhecido como Arizal no meio judaico. O terceiro aniversário do menino, né, é uma etapa importante na vida do menino judeu. É quando ele inicia oficialmente o estudo de Torá. Ele começa desde este momento aos estudos introdutórios de Torá e começa com mais frequência a utilizar kippah, também tzitzit. O pessoal pode estar perguntando, né, o que é Torá, o que é kippah, o que é o tzitzit, né? Torá, para que vocês entendam de uma forma mais didática, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, muitos conhecem como Pentateuco, no judaísmo é a Torá. É onde estão os códigos éticos e morais do povo judeu dado por Deus ao povo de Israel. E é neste tempo que o menino os pais começam a introduzir a criança ao aprendizado. Porque nessa época, né, dos 3 anos, os pais começam a introduzir o menino ao aprendizado. Todos aqui, né, eu percebo, todos aqui têm filhos, né? A criança, ela é uma caixinha de surpresas, né, porque ela vai se descobrindo ao longo da sua vida, desde o nascimento. Né, os pais começam a conversar, a fazer careta, querem ver o primeiro sorriso, daqui a pouco eles começam a engatear, né, daqui a pouco começam a caminhar. A mãe e o pai ficam na disputa para ver quem que ele fala pai ou mãe primeiro e assim por diante, né? E a criança, ela vai se descobrindo, vai conversando ao seu ano e pouco, 2 anos. Então ela chega aos 3 anos com uma capacidade de absorção das coisas que lhe é ensinada muito grande. E esse é o contexto judaico. A partir dos 3 anos, os nossos sábios falam que a criança é como uma esponja. Ela absorve todo o conhecimento que é passado a elas. Então, aos 3 anos, o menino inicia esse aprendizado do Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico. E ele aprendendo o Aleph Beit, o alfabeto hebraico da língua hebraica, ele começa a ter iniciação com a leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia, de uma forma que ele vem entender a ética e também a moralidade do povo judeu dentro de um contexto judaico, bíblico e também espiritual para o povo, e de uma forma que os pais começam a trazer os ensinamentos de uma forma que a criança venha se moldar com o aprendizado e costumes do povo judeu. E quando a gente fala nos 3 anos, nós estamos falando do desenvolvimento da criança. Nós estamos falando de um tempo que é uma chave de transição.
Cortar o cabelo nessa idade provoca na criança uma forte impressão emocional. Ela sabe que ela está avançando de estágio. Ela está saindo de um estágio de conhecimentos que ela vai aprendendo e ela começa num novo momento de maturidade de tudo que ela tem aprendido até então. E isso ajuda a corresponder a criança no novo papel. Porque ela está acostumada com o cabelo grande, né? Então, a partir do momento que você corta o cabelo da criança, ela muda a fisionomia dela. Então, vai ser um impacto para ela. Isso vai ser um momento na vida dela que impacta de uma forma positiva, porque ela se veja de uma forma diferente. Trazendo para, talvez, no amago das nossas lembranças mais longínquas, cada um aqui, quando for criança, tenta buscar alguma lembrança lá de trás. Se você se lembrar de alguma coisa da sua infância, foi algo que marcou você, né? Algo que chamou a sua atenção, e isso você vai se lembrar de quando você era pequeno. Pô, aconteceu isso comigo, porque isso chamou a sua atenção. E é neste ponto que o corte de cabelo chama a atenção do menino, chama a atenção da criança. E é neste ponto que ele nota que algo diferente está acontecendo na vida dele. Por que aos 3 anos? A Torá, como havia falado, ela compara a pessoa a uma árvore. Por que a uma árvore? Devarim, Deuteronômio 20:19 está escrito: uma pessoa é como uma árvore do campo. A ideia dos 3 anos como uma etapa de transição deriva da mitzvah. Mitzvah é um mandamento que se dá ao povo judeu de cumprimento. Cumprir alguma coisa que está escrito, dada por Deus. E dentro dessa etapa de derivação da mitzvah, do mandamento de orlar. Orlar é algo que ele tem uma obstrução. É algo que é obstruído, ou seja, é algo que ainda não foi tocado. Então, a mitzvah de obstrução de algo que não foi tocado, a Torá diz que se a pessoa plantar uma árvore, todos os frutos que crescerem durante os 3 primeiros anos, eles são orlar, ou seja, não pode ter o toque nesses frutos. É fora de alcance. Isso está em Vraiká, Levítico 19:23. Assim como o fruto ele está fora de alcance por 3 anos, assim também é costume nós deixarmos o cabelo da criança em paz durante os seus 3 primeiros anos. A orlar, ela funciona como um bloqueio espiritual. Como assim um bloqueio espiritual? O termo orlar, ele aparece em 3 referências diferentes na Torá. Quais são essas 3 referências diferentes que a mitzvah de orlar? A mitzvah que ainda não houve o toque. A primeira é referente aos frutos, ao qual é deixado crescer por 3 anos. Não se deve tocar no fruto por 3 anos. A segunda é a respeito da Brit Milá, ou seja, a circuncisão, que ela tem uma obstrução, né? Não tem até o 8º dia não é feito o toque. E a terceira é em questão da busca da verdade. Vamos entender um pouco melhor esses 3 pontos, para entendermos o porquê do corte aos 3 anos da criança. O que significa literalmente a palavra orlar? E qual a conexão que está entre essas 3 referências que aqui falamos? Frutos, circuncisão e a questão do homem em busca da verdade. A primeira referência está em Levítico 19:23, que diz que os frutos que crescem durante os 3 primeiros anos são classificados de orlar e não são comidos. O porquê? O comentarista da Torá, Rabino Nachmanides, explica que enquanto a árvore ainda ela é imatura, há um excesso de formação de fluidos nos frutos. Ou seja, os frutos ainda não estão prontos para serem comestíveis.
E a partir do momento que se come um fruto que ainda não está pronto, não tem todos os seus nutrientes necessários para a alimentação, isso pode ser prejudicial à saúde caso seja ingerido. A orlá é definido por Nachman como bloqueado, algo que ainda está bloqueado. Então, fazendo menção ao corte do cabelo da criança, é como se a gente deixe a criança entrar em um ponto de maturação do seu crescimento. A partir do momento que a gente corta, há esse impacto. Ou seja, ela está apta para novos aprendizados na sua vida. A mesma coisa na alimentação com um fruto. Se comermos um fruto de uma árvore que recém começou a dar os seus frutos, ainda não tem o nutriente suficiente para a alimentação. E isso ela ainda está em estado de crescimento para que venha a ter os nutrientes necessários para a alimentação humana. A segunda, e talvez a mais famosa, referência a orlá, é o prepúcio, que é removido durante a circuncisão, que nós encontramos em Bereshit, em Gênesis 17:11. Os comentaristas explicam que aqui também a orlá se refere-se a um bloqueio. Neste caso, um bloqueio espiritual. Ou seja, o menino ele não recebe a medida total de sua alma até que a circuncisão ela seja realizada. E por esse motivo a Torá registra a consequência de extirpação espiritual. Ou seja, aquele do meio do povo judeu, está escrito que se não for circuncidado, será extirpado do meio do povo. Isso para qualquer judeu do sexo masculino que ainda não tenha a Brit Milá. Então, tem esses pontos que trazem um bloqueio até um determinado ponto e depois é preciso retirar esses pontos de bloqueio. É preciso livrar. Para quê? Para que tenha um andamento, conhecimento e uma alimentação de uma forma que seja plena, sem nenhuma obstrução. Dentro deste contexto, a terceira referência a orlá é quando Deus diz ao povo judeu que para remover a orlá do coração, em Devarim 10:16. Aqui é uma referência simbólica ao qual o Todo-Poderoso ele está exortando as pessoas a buscarem a verdade. E é nesse contexto que a gente fala a respeito da criança, que os pais começam a ensinar a Torá, a ética moral, a ética judaica, de uma forma que a criança possa crescer dentro dos princípios ao qual ela venha se importar com aquilo que é correto, com aquilo que vai fazer com que ela seja uma pessoa de bem, com aquilo que vai fazer com que ela cresça de uma forma, não tem como se diz, o meu filho me traz orgulho. Por quê? Porque você ensinou algo a essa criança e ela seguiu os passos do pai. E isso é uma coisa, seja independente da religião, que todos os pais querem, que os filhos sejam obedientes às suas ordens. Ou seja, porque o pai, o que o pai quer do filho? O pai sempre quer o melhor para o seu filho, ou filha, de uma forma independente do que aconteça, quer que ele se dê bem na vida, que ele se destaque de uma forma que ele venha crescer sobre a tutela de seus pais e que possa dar orgulho. Orgulho senão a questão de obediência àquilo que a gente ensina aos nossos filhos. E essa questão, Deus também chama a atenção de todos, não só nós, falando aqui como judeu, mas de toda a humanidade. Em todos os pontos ao qual Deus chamou a atenção, Ele sempre deu às pessoas aquilo que quer escolher, mas Ele sempre quer que as pessoas procurem a verdade e pratiquem a verdade e falem a verdade, porque isso é um princípio de convivência natural entre os seres humanos de uma forma que todos possam se sentir bem, porque quando você ouve uma mentira, isso te deixa chateado, chama atenção para algo que não é positivo. Então Deus, dessa forma, a orlá, ela é algo que bloqueia aquilo que você possa ver claramente. E Deus chama a atenção de todos para que procure a verdade de uma forma que possa ter claridade naquilo que faz e entenda. E possa, sim, tirar todas as barreiras do coração, por assim dizer. Então, portanto, é apropriado que o dia de Ofersenish, que é o primeiro corte do cabelo do menino, do garoto, ele deixa essa categoria de orlá juntamente com o seu cabelo, ele deixa esse bloqueio,
na sua vida, e também ele tem o dia que, de hoje em diante, tradicionalmente, ele começa a entrar no estudo e educação de Torá, porque o estudo da Torá é a maneira básica de desligar esse bloqueio espiritual de qualquer ser humano, e ainda mais de uma criança. Isso remove qualquer barreira que impede a pessoa de enxergar a verdade dentro de um contexto de aprendizado ético e moral diante da humanidade e diante de Deus. E conforme a criança ela vai se livrando do seu cabelo, o menino ele sente que ele está entrando em uma nova etapa. E esse é um dia que realmente faz a diferença, e é um dia de remover barreiras na vida da criança. Eu tive a experiência com o Efraim, o meu menino mais novo, e ele tinha uma característica. Até os 3 anos, o primeiro corte, ele era muito fechado, era muito com ele. E por incrível que pareça, após o corte de cabelo, ele mudou totalmente assim, a característica dele. Tenho certeza que vocês vão sentir isso também com o Aleph, porque realmente isso toca a criança. É um momento totalmente diferente. Nós tivemos também o Ada, né, a G, juntamente com o Benjamin, que fez o corte também, né? Era bem cabeludo. E isso chama a atenção da criança, porque a gente olhou o Benjamin ali, cabeludinho, depois daqui a pouco, quem é esse guri? Que muda. A gente chama a nossa atenção, porque muda a característica da criança, né? Vocês estão vendo o Aleph aqui cabeludinho, né? Depois vocês vão olhar mais. Para nós, já vai chamar atenção. Imagina para ele, né, que está acostumado com o cabelinho dele ali e tal, e do nada ele está sem o cabelo, que está ao vento, aos ares, né? Então isso chamar a atenção de uma forma que é um dia, isso sim, um dia de mover barreiras, e isso abre a mente da criança para muitas outras coisas, e este é o momento exato para ensinar, mostrar muitas coisas novas de uma forma que ele venha absorver na sua vida. Bem, hoje, por ser o 3º aniversário da criança e um evento especial, né, repleto de importância para o corte do cabelo em si, é costume dos membros da família, é costume dos amigos darem uma parada, né, no cabelo do menino. E o primeiro corte ele é feito na frente da cabeça, ou seja, na franja. E isso por quê? Porque é onde o menino mais tarde, após o seu bar mitzvah, aos 13 anos de idade, que ele, dentro do judaísmo, ele tem a maioridade, isso é de escolha espiritual na vida dele, e é onde ele, a primeira vez, após os 13 anos de idade, ele coloca o tefilim. E torna-se bar mitzvah, ou seja, torna-se responsável por si espiritualmente falando. Sendo que, claro, todos nós, né, dentro de um contexto, pais, temos a vida, né? Acho que a vida, a gente sempre se sente responsável pelos filhos, né? Mas dentro do judaísmo, todas as crianças têm essa maturidade mais cedo, pelo ensinamento já que começa desde cedo. Então ele chega já com uma mente muito evoluída dentro deste contexto de aprendizado, e ele começa a responder por si aos 13 anos, espiritualmente falando. Bem, após aparar o cabelo, o pai vai estar fazendo uma brahá, né, de bênçãos para que ele possa ter sucesso no aprendizado do Torá. Eu quero convidar a todos da congregação para cantarmos Shehreianu, que estamos em uma época festiva, né? A brahá Shehreianu significa: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos alegraste e nos ordenaste chegar a esse dia festivo. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Shehreianu v'kimanu v'higianu lazman hazeh
Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Sheheyanu vekimanu behigianu lazman hazeh Amém. Será feita uma bênção sobre o filho pelo pai, após a bênção, né, que o Netanyahu estará fazendo, o Edmilson. Vai ser começado o corte, então um dos costumes, cada um que vir fazer o corte, é dar a gente fala de tzedakah, né, mas como que eu vou dizer, dar um valor, né, para a criança, por estar adquirindo uma parte do seu cabelo. Então, o valor eu já combinei com o Edmilson. 10% ele vai passar para mim, então comece com R$100 aí, tá? Não, é brincadeira, né? Cada um dá o valor que quiser. Cara, quanto mais, os pais vão ficar mais felizes, né? Quanto maior a oferta, mais felizes eles ficam. E daí, então, esse é um dos costumes também durante a festa. Então, o Edmilson estará fazendo um abrahá sobre o menino. Esse Hai Elohim Kefrai Vehimenash. Yevari Recha Adonai Veishmericha. Yai Adonai Panavelecha Vihuneca. Isa Adonai Panavelecha Veasen Leha Shalom. Amém. Deus te faça como Efraim e Menashe. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno sobre seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Seja do agrado do nosso Pai, que estás nos céus, inspirar em teu coração o amor e a reverência a Ele, para que tenhas a reverência ao seu nome ante ti todos os teus dias, e assim não pecarás, não que a tua volúpia esteja em ocupar-te da Torá, e seus mandamentos com os teus olhos mirem adiante da tua boca, expresse sabedoria, teu coração medite sobre o temor, tuas mãos realizem bons atos, e os teus pés apressem-se em fazer a vontade do teu Pai, e que estás nos céus. Assim agraciar-te com filhos e filhas justos que cumprirão a Torá e os seus mandamentos todos os seus dias. Da mesma forma, tua vontade será abençoada e proverá teu sustento com honestidade, sossego e fartura, mercê de sua mão abundante, e não carecerá de donativos humanos, para que possas entender-te no serviço do Eterno. Amém? Vou começar o corte agora. Começar o corte. Com a tesoura. Desde o início, agradecer o Rosh Yeshua, que desde o início ajudou, colaborou a organização da festa, né? E teve sempre apoiando e nos acolheu aqui na Beit Merkohai. Amém?
shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam aleinu O som. ve'al kol ha'olam. Salam. Edmilson. Ah, Rina Netanyahu. Aceita um Pix? O pessoal tá perguntando. Ó. Então já vão anotando aí, pessoal. Oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam. Oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, oyavo shalom aleinu, ve'akulam.
יבוא שלום עלינו והכולם. אוי יבוא שלום עלינו, אוי יבוא שלום עלינו, אוי יבוא שלום עלינו והכולם. סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, סלאם, סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, סלאם. אוי יבוא שלום עלינו, אוי יבוא שלום עלינו, אוי יבוא שלום עלינו והכול. לאדוני, נביע לצור אישנו. לכו נרננה לאדוני, נביע לצור אישנו. קדימה! לכו נרננה לאדוני, נביע לצור אישנו. לכו נרננה לאדוני, נביע לצור אישנו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. בידו מחקרי הארץ, וטופות הרים לו. 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 נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. עוד תשאירו איתנו. לא היום והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. לא היום והוא עשהו, ויבשת ידיו. ויבשת ידיו יצרו. לא היום והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. השתחווה ונכרע, נברכה לפניו עשינו. 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 נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני.
גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל, כי גדול אלוהי. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great, how great is our God. כל אחד יראה כי גדול, גדול אלוהי. גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול Glory to God, peace on earth, goodwill to all men. Here with the angels we sing. And as He reigns from above, may He reign in our hearts.
our sovereign Lord and King. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Hallelujah to the one who made his home among us and took our sin away. Oh, hallelujah, he has torn the veil that separated to bring us face to face. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Glory, glory, glory to God in the highest. 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 Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. We say glory, glory, glory to God in the highest. Glory, glory, glory to God in the highest. Worthy, worthy, worthy is our Messiah. Worthy, worthy, worthy is our Messiah. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Every tribe, every tongue, Emmanuel, your King shall come. End of sorrows, end of pain, come and praise Creator's name. Oh, 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 shore. All God's people say amen. Raise a shout, he's come again. Whoa.
Hashem Adonai, Baruch haba b'Shem There is a name I call upon. There is a name by which I am saved. Salvation is your name. Salvation is your name. There is a lamb who bore our sins. He bled and died so we could live. Salvation is your name.
Yeshua. Yeshua. Oh, daughters of Zion, oh, Abraham's sons, hear the words of your father. Hear his promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home again. Though you've wandered like strangers to the ends of the earth, I will send you a Savior. I will finish my work. You have no other shepherd. You have no other Lord. Green pastures are waiting in Zion once more. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home. So we pray for the peace. We look to the east, for the sunrise is sudden and fierce. Every prophet and priest and king in the city will look on the one they have pierced. We will mourn for the one we have pierced. But don't fear, oh my daughters, oh sons of Abraham. I will wash you with water. I will offer the Lamb. Though your sins were like scarlet, they'll be whiter than snow. I have always been with you. I will never let go. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. I will gather
earth and the sky. Every knee will bow before him, every tongue praise Adonai. Stars to guide the night. He stirs the sea to call the rolling waves. Creation's master scattered far and wide. Now he gathers all before him to praise the Lord, to praise Adonai. הביתה מכל העמים, ויבואו עמים רבים לדרוש בציון את פני אלוהים. ברוך הבא לארץ ישראל לכל העמים. ברוך הבא, ברוך הבא לארץ ישראל מכולנו אליך. ברוך הבא.
כפיים קדימה, הרימו את ידיכם יהודים וגויים. שמאלה ימינה, כפיים קדימה, הרימו את ידיכם יהודים וגויים. ברוך הבא לארץ ישראל, לכל העמים. ברוך הבא, ברוך הבא לארץ ישראל, מכולנו אליך. ברוך הבא. הוא יבוא, בקרוב הוא יבוא, בשמחה מחכים לשיבתו. לא יודעים את השעה, לא יודעים את היום, אך בטוחים אנו בזאת הוא יבוא. He's coming soon, He's coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon, we know He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon, we know אנו בזאת הוא יבוא. Oh yes, we know אנו בזאת הוא יבוא. אך בטוחים אנו בזאת הוא יבוא. Messiah has come, says in His word, to cleanse everyone. Atonement He made, iniquity borne, that we can find life in Him evermore. The sacrifice lamb has been slain, His blood on the altar a stain to wipe away guilt and pain, to bring hope eternal.
depth is foretold. The purpose is clear. I say Odyssey, 'twas for an atonement to give us a way that leads not to death. The sacrifice lamb has been slain, his blood on the altar a stain to wipe away guilt and pain, to bring hope eternal. Salvation has come to the world, God's only Son to the world, Jesus the one for the world. Oh, Yeshua is He. So brothers of mine, look not to yourselves, for we are but one. We all need His help. We've broken the law, but He paid our debt, that we can find life. Oh, by Yeshua's death.
of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. And I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Let the heavens be glad, let the earth rejoice, let the nations say the Lord reigns. Let the heavens be glad, let the earth rejoice, let the nations say the Lord reigns. Let the heavens be glad, let the earth rejoice, let the nations say the Lord reigns. Let the heavens be glad, let the earth rejoice, let the nations say the Lord reigns. I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. And I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David Lord, we cry out for your salvation. Please save, change our cities, Lord, for our nation. We cry out for your salvation. Beloved, we are God's children now, and what we will be is not yet appeared.
we know that when he appears, we shall be like him. We shall see